Boa noite, queridos irmãos. Boa noite aos que nos escutam e nos assistem à distância. Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. O tema de hoje é um tema que daria um seminário, talvez 2. Eu procurei reduzir, enxugar, para que não fique tão cansado e não tão demorado para todos. Mas mesmo assim eu penso que vou precisar contar com a paciência de vocês, que talvez passe mais uns 10 minutozinhos do horário normal. Não sei, vamos ver se eu consigo vencer nos 45. Como já foi dito, né, o tema do nosso trabalho é os chakras e as relações com o mundo astral. Aí nós temos toda a fonte de consulta, quem quiser depois pode acessar, que é bastante vasta, todo este assunto que é tratado em vários livros e tem muito mais ainda. E os objetivos do trabalho de hoje, o primeiro deles é nós falarmos sobre esses centros vitais, como o nome está dizendo, centro de vida. É através desses chakras que nós recebemos a energia vital do nosso perispírito. E suas relações com o equilíbrio do corpo físico. Como é que nós vamos tratar com esses chakras para que nós possamos manter o nosso corpo, a nossa mente em equilíbrio. O segundo objetivo é a ação energética da mente. Nós temos ouvido de vez em quando alguém fala sobre isto, né? E a mente é muito importante no trabalho, em qualquer trabalho que nós vamos realizar. E os reflexos trazidos pelo emocional em nossa fisiologia. Como nós vamos trabalhar isso? Porque nós trazemos esses reflexos e eles influenciam na nossa fisiologia. O terceiro objetivo é o inconsciente na vida presente e os resultados positivos e negativos das ações que nós desenvolvemos em vidas passadas. Então esse inconsciente, ele se faz presente durante a nossa encarnação atual. E muitas vezes nós nem nos damos conta, mas ele está ali agindo. Sejam aquelas ações positivas que nos levam ao amor, ao bem-estar, etc., ou sejam aquelas negativas que nós ainda carregamos conosco. E finalmente, por último, nós vamos falar um pouco sobre aura, que nós denominamos aí de gestão da energia vital. E como nós temos que mantê-la em boas condições para que nós possamos ter saúde física, psíquica e espiritual. Opa, eu mexi aqui errado. Deixa eu ver aqui uma coisa. Bom, antes de mais nada, nós vamos começar com um vídeo, é 6 minutinhos. Eu não ia passá-lo todo, mas como ele é interessante, eu vou deixar rodar até o fim. Ele vai tratar de como tudo começa e dos 2 primeiros chakras, o básico e logo o segundo chakra, que nós vamos depois voltar. Mas para que nós tenhamos uma ideia, vamos prestar atenção para este vídeo. Então vamos apagar a luz para que fique mais essa. E, na verdade, são algumas línguas, como nós vamos ver mais adiante, vamos entrar mais em detalhes, línguas da Índia, e que eles comparam com algumas coisas, como por exemplo essa energia que é comparada como uma cobra. Muitas vezes quando a gente não entende bem, pensa que realmente é uma serpente que está ali. Isso é energia. É uma energia que, para ter algo mais palpável, mais físico para nós entendermos, ela é comparada com essa serpente girando ao redor do nosso corpo. Então vamos continuar, nós vamos voltar um pouquinho, vocês entenderam bem, nós vamos depois falar um pouquinho mais de detalhes sobre algumas coisas que nós assistimos aí. André Luiz fala
sobre o padrão vibratório do perispírito. Ele diz o seguinte, que quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Ou seja, quanto mais nós não desenvolvemos a nossa mente, quanto mais nós estamos ligados com coisas que não são positivas, nós vamos tornando essa mente primitiva demais. É como se nós voltássemos ao passado. Então, com isso, nós vamos fazendo com que o nosso pensamento, a nossa força mental, ela não tenha uma vibração ótima, vamos dizer assim, que nos ajude. Porque muitas vezes nem nós mesmos acreditamos nessa força que nós chamamos, nessa força do pensamento. E ele continua, ele diz que nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o hábitat que lhe compete, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. Ora, se nós temos um pensamento negativo, carregado com emoções negativas, nós vamos fazer o quê? O que é que ele está dizendo aí? Nós vamos atrair irmãozinhos naquela mesma sintonia. No plano espiritual, a coisa é do mesmo jeito. Se nós passamos para o lado de lá com essa mesma carga desses pensamentos negativos, pessimistas, etc., nós vamos ficar num hábitat onde nós vamos nos reunir só com esse tipo de situação. Lembram do filme Nosso Lar, né? Estão lembrados lá quando o André Luiz estava lá no que ele chamou de umbral, que veio com ele daí. Né? Então vamos continuar para a gente, que tem muita coisa pela frente. Então o que são os chakras? É a energia do cosmos dentro de cada um de nós. Essa energia que nos faz, como vocês assistiram no vídeo, aquela caminhada por 60, 70, 80, 100 anos neste plano. Então é isso que faz com que nós tenhamos existência real. E como o título próprio diz, né, o nosso corpo físico ele tem essa ligação sutil com o mundo astral e que nós ainda não sabemos trabalhar com isso. Uns já nascem, outros desenvolvem um pouco mais através da mediunidade e outros dizem, mas eu não sinto nada, eu não... Pode acontecer o que for, eu estou aqui sem saber o que está acontecendo. Não é? Por quê? Porque nós não trabalhamos esse lado, nós somos materialistas por natureza. Não é? Nós aceitamos aquilo que a gente pode palpar, que a gente pode medir. Quando se trata dessa energia sutil, é mais difícil para nós entendermos isso. Então, quando nós começamos a estudar, começamos a trabalhar isso no centro, aqueles que têm uma mediunidade latente começam a perceber que eles também são passivos de desenvolver esse dom. Então, o que acontece? Através do desequilíbrio dessa energia vital, as pessoas adoecem. Quando nós desequilibramos isso, nós vamos adoecendo, porque nós acabamos obstruindo esta ligação com o divino. Nós empatamos, vamos dizer, nós colocamos uma barreira e aí nós não evoluímos, nós adoecemos. Daí, portanto, a relação entre as doenças e as crises emocionais. É comum ver pessoas que somatizam e transformam energias negativas, como depressão, raiva, solidão, em doenças físicas, como cânceres e outras mais graves. Tem pessoas que guardam a raiva, guardam a mágoa, passa tempo, ainda usa, né, o termo, não, eu perdoo, mas eu não esqueço. Se você não esquece, você ainda está com aquilo dentro de você. Então, o que acontece? Isso vai ter um escape. Isso não fica lá à toa no nosso organismo. Vai sair de alguma maneira. E aí aparece o quê? Aparecem as doenças, como cânceres e outras mais graves. Para que nós possamos entender, existem pontos, como nós vimos apenas, eu passei só o primeiro slide, né, no nosso corpo, que quando ativados fazem fluir essa energia vital. Então, quando nós ativamos isso através do bom pensamento, etc., nós vamos fazer essa energia fluir.
Então, às vezes, a gente chega perto de alguém e a gente sente aquela energia que aquela pessoa, puxa, mas eu me sinto tão bem perto do fulano. E tem outros que a gente se aproxima, puxa, mas eu saí me sentindo mal, estou com dor de cabeça, etc. Por quê? Porque estes meridianos, vamos dizer assim, que nós vamos falar neles, estão obstruídos. Então essas pessoas carregam essa energia negativa. É através desses meridianos, como vocês podem ver no desenho animado aí, deixa eu ver aqui, opa, o que aconteceu? Não está puxando, esse slide não está bom, é melhor não mexer. É através desses caminhos invisíveis dentro do nosso organismo. Vocês estão vendo, né? Subindo ali, como nós vimos no slide, começa no básico e vai até o último, que é o 7º chakra. Então, essa energia vital, ela caminha por todo o nosso corpo em pontos que concentram vibrações mais específicas. Mas já que nós estamos falando de chakra, o que significa chakra? Vem da palavra, vem do sânscrito, que é uma língua falada na Índia e muito usado na liturgia hindu, vamos dizer assim, no hinduísmo. Significa roda, significa disco, pode ser traduzido também como centro ou plexo, e descrito por muitos como roda de fiar a luz. Percebidos pelos clarividentes como vórtices ou redemoinhos de energia, que são espirais girando em alta velocidade e vibrando em pontos vitais do nosso corpo. Então, quem é vidente pode ver isto. Como nós vamos ver mais adiante, esses conceitos de chakra já são muitíssimo antigos. Tem mais de 7.000 anos. Por quê? Porque os clarividentes, eles conseguem ver estes chakras. Aqueles que não têm esse dom, simplesmente não conseguem ver. Então, nós, através desses chakras, o nosso corpo etéreo se manifesta mais intensamente no corpo físico. Corpo etérico. O que vem ser este corpo etérico? Vamos falar um pouquinho sobre ele. André Luiz chama os chakras de centros de força ou centros vitais, e ele define como acumuladores e distribuidores de força espiritual localizados no corpo físico, porém eles se apresentam no corpo etéreo ou astral, contraparte que não se materializa, pelas quais transitam os fluidos energéticos. Então vamos entrar um pouquinho em detalhe do que seja este corpo etérico ou corpo astral. Como é que acontece esse trânsito dessa energia? Vocês têm na ponta de lá, nós temos o perispírito. No centro nós temos esse duplo etérico, também chamado o corpo etérico, e o corpo físico. Preste atenção que existem alguns desenhos mostrando a saída da energia. Se vocês conferirem, dá 7, que são os 7 chakras que nós vamos estudar logo mais adiante. Então, afinal de contas, para que serve, se nós temos o perispírito, temos o corpo físico, para que serve esse corpo intermediário aí? Ele é o responsável pela repercussão vibratória direta do perispírito sobre o corpo carnal. O que é que ele faz? Ele capta, ele filtra, ele recicla, transforma e canaliza para o corpo físico todas as energias que deverão alimentá-lo. Então, como vocês estão vendo, eu não estou em condição de mostrar aqui o laser, mas eu acho que aqui eu tenho aqui, né? Eu acho que é essa aqui, né? É. Ok. Então, nós temos o perispírito. Estes pontos aqui são os chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontece? O perispírito não pode mandar a energia direta para o corpo físico. Então ele tem como que esse filtro, que a finalidade dele é captar
e reciclar e transformar para que nós possamos absorver essa energia. Então ele tem, o perispírito tem energia sutil aqui. Ele pega essa energia sutil, que nós não vamos perceber, porque nós não estamos preparados para isso, a não ser quando nós vamos evoluindo, nós vamos trabalhando a nossa mediunidade, aí nós vamos tendo mais condição de dar menos trabalho para o perispírito. Dá para ver o que eu estou focando daí? Dá? Então o que acontece? Aí essa energia sutil, ela passa no duplo etérico. Ele condensa, veja um tipo da seta, ele condensa e nós aí então podemos absorver essa energia mais densificada. Por quê? Porque nós somos uma matéria pesada. O perispírito é algo muito sutil, é muito mais delicado. A mesma coisa acontece quando, como nós vamos ver mais adiante, o porquê disso, quando nós emitimos essa energia densa, nós não temos condição de chegá-la até o perispírito. Então, o corpo, o duplo etérico, novamente ele filtra essa energia e passa para o perispírito. É este duplo etérico que os médiuns videntes veem muitas vezes nos cemitérios acompanhando os caixões quando vão os corpos para sepultamento. Quando as pessoas vão para o enterro de alguém, aí muitas vezes no lado, puxa, mas eu vi uma pessoa andando ali. Os que são videntes. É este duplo etérico. E é este duplo etérico, por que nós guardamos o corpo um certo tempo, com certos cuidados emocionais bons para aquele corpo? Por quê? Porque aqui tem energia. E esta energia ela pode ser sugada pelos espíritos vampirescos, pelos aqueles espíritos que se alimentam para a sua existência desta energia que sobrou aqui. Porque quando este corpo morre, este não morre logo. Este é eterno. Mas ele permanece. Em alguns casos, quando ele recebeu muita energia densificada, quando essa pessoa é muito materializada, ela é muito apegada à vida, ela não tem preparo nenhum para a morte, este corpo etérico ele fica quase que colado no corpo físico. Então, quando acontece o desenlace, quando acontece o desencarne, nós podemos, o médium vidente pode ver este corpo caminhando ao lado do corpo daquele que vai ser sepultado. Deu para entender? Bom, só para como curiosidade, esse corpo etéreo ele é o responsável pela elaboração do ectoplasma. Aqui nós temos uma manifestação física do médium. Esse médium é chamado Feitosa, ao lado do Chico, todo mundo conhece, né? E aqui a materialização da irmã Josefa. Então esse corpo etéreo que está aqui é que é o responsável pela produção desse ectoplasma. Hoje, praticamente, nós não temos mais essas experiências, porque havia necessidade de se provar isso. Hoje, para nós, pelo menos nós que estamos estudando o Espiritismo, nós não necessitamos de tanta prova. Então, isto acontece nas experiências físicas, para mostrar o que acontece. Então ele começa a liberar esse ectoplasma e quem faz isso é o duplo etérico. Portanto, chegamos agora aos chakras propriamente dito. Eu fiz um resumo para não ficar muito cansativo, né? André Luiz ele diz o seguinte, que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Existem muito mais, mas os principais são estes, que se conjugam nas ramificações dos plexos. O que são os plexos? São essas áreas do nosso organismo, olha, tá?
São essas áreas do nosso organismo. E ele continua, que vibrando em sintonia uns com os outros, então por isso tem que haver uma harmonia, uns em sintonia com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente. Vejam bem aqui, é o poder diretriz da mente, é a mente que vai trabalhar isso aqui. Como nós falamos no início, se você tem pensamentos bons, etc., você vai trabalhar essa energia para o bem. Estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Novamente aquela imagem que nós estamos vendo, certo? E agora vamos classificá-los. Como nós vimos no slide, né, o primeiro deles é o genésico ou básico. É o chakra de grande força vitalizadora para o corpo físico, chamado de Kundalini, que é o nome em sânscrito da deusa Kundalini. Ele alimenta os outros centros, ele promove a manutenção da vida biológica, que são as atividades ligadas ao sexo, e psicológica, comprometido na depressão, responsável pela vontade de viver. Então, se vocês observarem, eu coloquei essa imagem aqui embaixo, vocês podem observar como vai mudando a tonalidade, a vibração das tonalidades da cor. Como este aqui é muito pesado, ele está aqui. É o primeiro chakra a se envolver no caso da depressão. Vamos ver o segundo. Ele é chamado de esplênico, sacro ou do baço. Eu não tenho uma imagem boa dele porque eu não achei uma imagem que eu pudesse comparar. Mas ele é um chakra de baixa frequência. Vocês podem ver. Opa, passei mais. Aqui, ele é o segundo bem aqui, certo? Esse chakra aqui, que é o esplênico, ele está muito ligado com o nosso baço. Ele é o absorvedor do prana, que é a energia universal que permeia o cosmos, absorvida pelos seres vivos através do ar que nós respiramos. Ele é o doador de fluidos a espíritos fragilizados. Se vocês forem ver, entre o céu e a terra, se não me engano, André Luiz fala bastante sobre isso. Então, os espíritos, quando nós mantemos os nossos pensamentos, estamos envolvidos por espíritos negativos, eles sugam essa energia através deste chakra aqui, porque eles precisam dessa energia para se manterem ativos. Então é através deste chakra que esses espíritos que nós chamamos de vampirescos utilizam essa energia para a sua permanência no estado em que eles estão. Há um grande também comprometimento desse chakra na depressão, onde se manifesta inicialmente um movimento de revolta, típico do depressivo. É o primeiro movimento. Quando ele começa a apresentar a revolta, podemos considerar que logo vai vir uma depressão mais séria. O terceiro é o gástrico. Ele está localizado na zona da barriga, próximo ali ao redor do umbigo. É um chakra de frequência baixa. Então nós temos ali já o amarelo, o terceiro. Ligação com espíritos sofredores e obsessores. Este chakra também está ligado com os espíritos obsessores. Ele se relaciona muito com as emoções. Nós temos esses sintomas. Muitas vezes a gente se assusta ou então a gente recebe uma doença, uma notícia, e o primeiro movimento que acontece é nós corrermos para o banheiro. Né? O que aconteceu? Não sei, eu fui logo para o banheiro. Tem pessoas que estão muito mais ligadas a isso, que qualquer coisinha já está indo para o banheiro. Por quê? Porque estão muito fragilizadas. Então, por isso, esse chakra é muito relacionado com as nossas emoções. O quarto é o cardíaco.
como o nome está dizendo, na direção do coração. Ele é um de frequência mediana, ele é um atenuador de fluidos mais densos. Então, o coração, né, ele já atenua. Já quando nós desenvolvemos bastante esse chakra, nós somos mais voltados para o amor, para o perdão. Não, deixa para lá, para que isso, né? A gente já contemporiza. Então, essa energia corresponde ao amor e à devoção como formas sutis e elevadas de emoção. No quinto, nós temos o laríngeo. O laríngeo é muito ligado à glândula tireoide. Ele é um chakra que está relacionado com os fenômenos de psicofonia. É através desse chakra que os espíritos trabalham o médium para que ele se comunique nas reuniões mediúnicas. Então, através desse chakra é que o espírito envolve o médium ali para que ele possa falar em nome daquele espírito que está se manifestando no caso. Eu não estou indo muito rápido? Então tá bom, porque eu não quero cansar vocês. O sexto é o frontal. Ele é chamado pelos hindus de terceiro olho. Ele está ligado muito à nossa capacidade intuitiva. E quando nós trabalhamos isso, nós temos uma vidência muito mais apurada e também ouvimos com mais detalhes. Tem entre nós, não sei aqui, mas tem médios que costumam ouvir, como o Chico, não é? Ouvia bastante o que os mentores falavam, e nós também, quando vamos desenvolvendo isto, nós podemos, na reunião mediúnica, ser de grande valia. Finalmente, o último, que é o coronário, porque lembra a palavra coroa. Ele está no centro da cabeça. Ele é o mais importante dos chakras e de mais alta frequência. Vocês podem ver, né, a luz, né, como mudou. Vocês viram que veio densa, ela foi mudando até chegar aqui. Então ele se relaciona com o padrão energético global do ser humano, através do qual recebemos a luz divina. Ele propicia a sintonia, a aproximação e o contato com o mundo espiritual. Apenas para observação, para curiosidade, eu coloquei aí que a tradição de coroar os reis fundamenta-se no princípio da estimulação desse chakra. Então a gente não sabia por que pegava aquela coroa, né, e botava lá na cabeça do rei. Muitas vezes se coroou tanto os reis que na verdade não desenvolveram o que é preconizado para este chakra, né? E às vezes a gente acaba tendo também governantes que não precisam de coroa para estarem desse jeito. Então ele se fundamenta exatamente nisso, porque significava que tinha que dinamizar a capacidade espiritual e a consciência superior do ser humano. Então, com aquele gesto simbólico, material, que muitas vezes, aliás, que na maioria, né, das vezes era feito pela Igreja Católica, o Papa ou os bispos, eles então coroavam aqueles que eram designados para ser rei. Então a finalidade era essa, que muitas vezes as pessoas achavam que era simplesmente um simbolismo. Não, tinha muito a ver com isso, para desenvolver essa consciência superior. E muitas vezes se coroou reis malucos que fizeram um grande estrago na história, não é? Vamos falar um pouquinho ainda sobre aquela energia. Eu queria rapidamente falar sobre a Kundalini, que significa a palavra Kundalini, enrolada como uma cobra. Ela refere-se ao grande potencial da energia psíquica contida em todos nós. Essa frase embaixo é muito importante. É o poder espiritual adormecido na base da coluna, que só pode ser despertado por uma alma realizada de alto nível, com disciplina e maturidade requeridas para esse intento, dando a iluminação ao ser. Caso de Buda, de Jesus, porque eles desenvolviam essa energia.
Então, quando você desenvolve essa energia, você consegue passar o bem, o amor, as coisas boas para os outros. Muitas vezes se pergunta, mas eu não posso desenvolver isso. Você muitas vezes não está preparado para isso. Nós somos ainda muito mal desenvolvidos espiritualmente para nós trabalharmos uma energia muito potente que é esta aqui. E a gente vê os grandes mestres, né, a posição que eles sentam, etc. Por causa disso, eles estão trabalhando muito essa energia. Então eles chegam num ponto que nós vamos dizer assim, quase que estão flutuando, porque desenvolveram bastante essa energia. Só a título de curiosidade, eu falei no início que este símbolo da Kundalini, dessa energia, ela é muito antiga. Foi achado uma gravura numa taça de um rei que viveu 2.600 anos antes de Cristo. Então, já se sabia da existência desta energia. Está associado ao equilíbrio moral e ao caminho da ascensão da energia. Como curiosidade, apenas é o símbolo moderno das ciências contábeis, muitas vezes a gente vê nos anéis, né, no símbolo do contador, frequentemente confundido com o símbolo da medicina, que é representado pelo bordão de Esculápio. Aqui na bandeira da Organização Mundial de Saúde é um pouco diferente. Vocês podem ver aqui, ela está né, como dando a volta, e ali não, é diferente, foi criado diferentemente. Mas tudo dentro deste mesmo conceito, certo? E o nosso DNA? O nosso DNA não lembra essa energia? Lembra exatamente isso. Formado de ácido nucleico, não é? Eu coloquei aí, contém a linguagem primordial do Criador que todas as células entendem. Por isso o problema que nós falamos no início da questão da doença. Através dessa linguagem, todas as células são inteligentes. E em função do nosso pensamento, nós podemos passar isso para as nossas células. Só para complementar o conhecimento, nós temos aí uma imagem também que eu não consegui outra, para mostrar o que há de relação entre as nossas glândulas e os chakras. Se vocês observarem, eu não sei se eu posso ir para cá ou para cá, tanto faz, vocês estão vendo aí, né? Então aqui nós temos as glândulas genitais, né? O ovário e o testículo, e ele está relacionado com o chakra básico, com o genésico. Depois nós vamos ter aqui as glândulas, o pâncreas, que na verdade não é, ele não deveria aqui, seria o baço, bem aqui, por isso é chamado de esplênico, que é aquele que está relacionado com o nosso baço. Depois nós temos o timo, que é esse aqui, que está ligado com o cardíaco. Depois o laríngeo, ligado aqui com a glândula tireoide. O frontal e depois a pineal. Quem quiser mais detalhes, pesquise um pouquinho que vai ter melhores esclarecimentos. Mas o ponto principal, como é que nós adoecemos? A enfermidade como desarmonia espiritual. Desarmonia espiritual, tudo começa aí. Então Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que a criatura humana é constituída pela energia que o espírito envia ao corpo físico. Qualquer distonia que o perturbe abre campo para as doenças. Então qualquer coisa que nos perturba vai abrir campo para as doenças. E ela continua, ela diz, a saúde do ser humano resulta de 3 fatores essenciais. É o equilíbrio mental, a harmonia orgânica e o ajustamento econômico. E ela continua, quando um desses elementos deixa de existir, a saúde cede lugar à doença. Então, o equilíbrio mental, nós temos que trabalhar isso. Não é à toa que a gente vai conseguir esse equilíbrio mental. Harmonia orgânica.
nós temos que cuidar também do nosso corpo, não é? E o nosso ajustamento socioeconômico, nós temos que trabalhar, temos que ter condições para nos manter a família, etc. Nós vemos agora o que acontece, por exemplo, no nosso país, não é? Este último aqui está em desajuste. Quantas pessoas estão sofrendo agora aqui para cima? Por quê? Porque há um desajuste na área socioeconômica. Quantas pessoas perderam emprego? Quantos estão há 2, 3 anos sem trabalho? Muitos vão entrando no processo depressivo e acabam deixando, inclusive, de procurar trabalho. Quantos fatos aconteceram que não é o objetivo também no nosso trabalho. Então vamos continuar um pouquinho falando da doutora Bárbara Brennan. Muitos já ouviram falar dela, né? Tem um livro dela, Mãos de Luz. Ela é curadora, praticante, psicoterapeuta e cientista. Ela trabalhava na NASA, não sei se vocês sabem da história dela. Ela era uma engenheira física, trabalhava na NASA. Quando ela começou a pesquisar esse lado de doação, esse lado de que você pode curar o outro quando você impõe as mãos, quando você transmite os fluidos bons para outras pessoas. Então ela mudou totalmente, abandonou o emprego da NASA e hoje ela tem alguns livros. E ela diz o seguinte: toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que lhe diz que você não tem amado quem você é. Que lhe diz que você não tem amado quem você é. E nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. É muito importante. Quem quiser mais detalhes vai ler, não é? Porque realmente muitas vezes nós não damos importância para nós mesmos. Nós não nos tratamos com carinho, nós abusamos do nosso dia a dia em todos os sentidos, não é? E com isso nós vamos receber essa mensagem: você vai ficar doente. E não dá outra, você vai ficar doente, não é? Então, para que isso não aconteça, nós temos que trabalhar a nossa energia. E agora, dentro da lei de causa e efeito, vamos ver como a doença sobrevive no perispírito, ou seja, as doenças kármicas. Eu fiz um resumo também. Os centros de força são influenciados pelas energias ou desequilíbrios originários de nossas vidas passadas. Então, se nós trazemos uma carga pesada daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos em vidas passadas, nós vamos ter desequilíbrio, é lógico. Mas nós podemos reverter isso, como nós vamos ver logo em seguida. Por quê? Porque cada célula do corpo físico corresponde a uma célula do corpo espiritual. Cada função orgânica corresponde a uma função perispirítica. Assim, é que, com o passar do tempo, as cargas energéticas que não forem dissolvidas ou não descerem ao corpo físico, na nova encarnação, formam manchas e placas que aderem à superfície do perispírito. Então, como vocês podem ver, essas manchas e placas comprometem o funcionamento do perispírito e se agravam quando a carga deletéria acumulada é aumentada com desatinos da nossa existência atual. Então, nós trouxemos isso, está aqui o espírito, está aqui o perispírito. E aí, isso vai ocasionar doenças no nosso corpo físico. Lembram do nosso lar? Quando André Luiz ficou preocupado lá, que não deixaram aquela mulher entrar, se não me engano é capítulo 31, acho que é 31 do nosso lar. E o mentor disse para ele: não, porque ela vai contaminar a colônia, não é? Então vocês podem dar uma lida, quem ainda não leu, porque a gente pode ler o nosso lar 10 vezes e a gente sempre vai achar alguma coisinha ali que a gente não entendeu. Então é muito importante reler isso. Por quê? Como ele detectou?
por causa dessas manchas. A mancha no corpo daquela mulher mostrava o que tinha acontecido com ela. Então nós somos passivos de trazer isso para o nosso corpo físico, porque nós não sabemos o que nós fizemos. Quem sabe o que foi feito, né? O que fizemos nas outras encarnações. Então nós temos que trabalhar isso. O que acontece então? Quando nós chegamos nesse ponto, nós entramos em desequilíbrio. E aqui nós podemos ver os meridianos, né? Vocês veem que ele está afastado aqui. Vê aqui os defeitos no perispírito. Vão aparecer tonturas, vão aparecer náuseas, vão aparecer doenças psicossomáticas, como nós vamos ver em seguida. Já está ali. Os chakras se desarmonizando no perispírito, vai haver manifestação na mente através de transtornos mentais ou no corpo físico pelas doenças psicossomáticas. Eu trouxe só um pequeno resumo para não também cansá-los. Essas doenças psicossomáticas são uma delas, a imunodeficiência, que são instalações de doenças infecciosas. Nós temos os cânceres, que é o descontrole de proliferação das células. As células entram num descontrole total. As doenças autoimunes são mais de 100 e poucas, mas entre elas nós temos a tireoidite do nome japonês, não precisa entrar em detalhes. Nós temos o lúpus eritematoso. São doenças que nós trazemos das outras encarnações e que tem que ser trabalhado nesta encarnação para que nós não desenvolvamos essas doenças. Outra, a depressão, que é o grande fator de ordem espiritual, que é falta de significado e de interesse pela vida gerado pela rebeldia, filha dileta do orgulho. Mas como eu disse antes, a gente pode curar isso? Pode. O que nós vamos fazer? Nós vamos manter o nosso equilíbrio espiritual. Trabalhar para que nós nos mantenhamos em equilíbrio espiritual. É difícil? Não é fácil você controlar o seu gênio, a sua maneira de ser, de agir. Nós agimos muito intempestivamente, nós não temos paciência, nós não deixamos para o dia seguinte, quando um dá um A e o outro já dá um ui, não é? E a gente fica nesse embate. Então nós não vamos trabalhar nunca, nós não vamos mudar, se nós não olharmos isso com mais carinho, pensarmos no que nós estamos fazendo com nós mesmos. Então, como nós vimos, olha aqui o que aconteceu quando nós temos esse equilíbrio. Essas duas linhas se cruzam exatamente no centro mediano do corpo. Então, quando passamos a ter controle total sobre os pensamentos e as ações que determinam o nosso comportamento, né? O nosso comportamento durante o dia é muito variável. Nós desalojamos as manchas dos arquivos perispirituais. Essas manchas vão saindo para a nossa consciência. Então, uma mancha que estava lá, puxa, mas você era muito mal, você fazia isso, fazia aquilo, vem no subconsciente. Você não imagina, mas vem. E aí você trabalha. Você diz, não, eu vou mudar, eu não vou mais agir assim. Quando você age rapidamente numa resposta com raiva, com mágoa, você tem que, no segundo momento, repensar isso e não fazer. Quando você dá um passo para esse processo se desenvolver, você começa a tirar aquelas manchas que nós vimos. Então, isto é real, certo? Com isso, desalojamos, portanto, essas manchas dos arquivos perispirituais para a consciência, com o imperativo de mudarmos tudo isso. E agora nós chegamos, portanto, na parte final do nosso estudo, que é a aura. De forma geral, todo o corpo emite energia. Nós sabemos, se nós pegamos um pedaço de ferro, colocamos um maçarico em cima, que não chegue ao rubro, aquele metal vai aquecer. Nós, se não chegamos ao rubro, nós não vamos saber se está quente ou não. Mas se eu aproximo a mão, eu sei que há uma radiação. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Nós
temos essa emissão de energia. E André Luiz diz o seguinte, que cada espírito, encarnado ou não, está constantemente envolvido por seus próprios fluidos perispirituais, encarnado ou não. Então pode ser nós, pode ser um espírito que esteja no plano espiritual. Ele forma com isso a atmosfera individual que o acompanha em todos os seus movimentos. Para lembrar um pouquinho, é através dessa aura que os mentores espirituais conseguem olhar para nós e saber como nós somos. Então nós não podemos nos esconder. Ele olha por essa vibração, ele vai saber como é que nós somos ou deixamos de ser. É o conjunto das radiações emitidas por um determinado corpo. André Luiz chama a aura de túnica de forças eletromagnéticas. Aqui nós temos, a grosso modo, duas auras, nós podemos dizer, que é a aura do perispírito e a aura do duplo etérico. A aura do perispírito, ela é visualizada pela faculdade de clarividência. Então, quando tem um médium clarividente, ele vai poder ver a aura do perispírito. Já a do duplo etérico, ela pode ser visualizada através de uma máquina criada. Isso é uma história longa também, que ela foi descoberta primeiro no Brasil por um padre e os russos que acabaram levando a melhor. Os Kirlian. Então eles desenvolveram essa máquina que fotografa a aura. Nós temos uma imagem aqui dessa aura, né? Só para lembrar, a do Chico Xavier foi dimensionada através de técnicos da NASA, quando ele esteve aqui, e ela chegava a uma distância de 10 metros, eles ficaram assombrados com essa distância aqui, 10 metros. A nossa não passa de um centímetro, muitas vezes nem chega a isso, certo? Por quê? Essa aura vai ser dimensionada em função do nosso estado emocional. Como vocês podem ler aí, a composição, forma e coloração apresentam considerável variação mesmo ao longo dos minutos, pois reflete quase que imediatamente as alterações psíquicas e orgânicas ocorridas no ser. A aura humana é o retrato fiel da consciência do seu dono. Então, nós temos aqui uma aura bem equilibrada, não é? Por isso que não dá para você dizer, não, eu vou fazer uma leitura da aura. Não dá. Você está bem agora, você está tranquilo, a sua aura vai mostrar isso aqui. Daí a pouco você está dirigindo, alguém lhe tranca, você já mudou. Então, em questão de minutos, em questão de segundos, essa configuração aqui já muda totalmente, porque ela mostra o nosso estado emocional. Estamos chegando ao fim. Aqui, então, nós temos essa atmosfera individual, se irradia, variando muito em extensão, como eu falei no caso do Chico, né? Expressando o estado evolutivo e moral e intelectual do espírito. Nós ainda estamos muito aquém, mas um Chico já apresentava tudo aquilo, não é? Portanto, diz André Luiz, a aura é a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias. Ela é a antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Sentidos e reconhecidos por nossos afins. Sentidos e reconhecidos. Então, se eu estou com ira, com raiva, etc., aquele irmãozinho que está querendo se aproveitar desse momento, ele na mesma hora ele já vai saber e vai estar lá no seu lado, vai fazendo, ele vai botar fogo naquilo que está acontecendo, certo? E continuando, somos temidos ou hostilizados, amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Aqui nós temos duas auras bem equilibradas. Vocês podem ver, não é? A tonalidade de luz
um pouco aqui nessa, bem, o vermelho está bem sutil, aqui está um pouquinho mais carregado, mas vocês veem que ela está completa, a energia está toda formada. Se nós observarmos aqui, nós temos uma atuação mediúnica, kármica e genética na matéria e na psique. Aqui nós temos uma atuação leve, vocês podem ver, aqui já o tom já começa a mudar, nós começamos a ver aqui uma falha, começamos a ver uma mudança bem aqui, aqui começa a ver outra falha, aqui já uma atuação pesada, veja como ela vai se desintegrando. Nós podemos ver aqui já, olha, as falhas da energia, ela já está totalmente quase que desintegrada. E aqui no terceiro nós temos alguém que se droga ou usa álcool, vejam como está a aura dessa pessoa. Porque o que está passando na mente dessa pessoa? Nada de bom. Então o reflexo está aí. Em seguida nós temos uma energia intrusa começando a sua desarmonização. Um espírito que está começando a trabalhar em alguém, fazendo o início da desarmonização. Aqui nós temos uma atuação genética brava, bem acentuada. Olha aqui como essa aura está, olha. Não tem nada aqui, olha, tá vendo? Aqui falha, olha. Olha o vermelho aqui. Aqui pessoas que brincaram com o espírito, aquele pessoal que gosta de brincar com o copo, aquela coisa toda, né? Isso acontece muitas vezes, você traz um que não está afim daquilo e vai causar problema para você. Então vamos ver. Aqui nós temos 3 bem definidas atuações. Olha aqui. Olha aqui. Olha essa outra. E aqui algumas mediunidades kármicas que foram responsabilidade do nosso passado. Aqui nós temos um jovem de 18 anos. Olha a aura dele como está. Totalmente desequilibrada. Aqui nós temos uma menina de 12 anos. Totalmente também com sérios problemas. E aqui nós temos um menino de apenas 3 anos de idade. São fatos que acontecem, a gente tem exemplos, crianças extremamente problemáticas que muitas vezes nós tocamos remédio, etc., que na verdade são problemas do passado, problemas que trazem no seu perispírito. Aqui nós temos um sentimento, pessoa com um sentimento de orgulho, egoísmo, etc. Aqui nós temos 2 auras, essa aqui e essa aqui. Então, o comprometimento energético, essa aqui quase não tem mais nada, olha. Então vejam o que acontece com nossos sentimentos negativos, quando nós estamos sem autoestima, quando estamos em conflito. Isso é refletido nessa aura. E aqui nós temos a fase de um tratamento. Aqui começou, foi medido a atuação. Este paciente ele já estava começando a ter um problema. Com o tratamento, vejam que a aura começa a se harmonizar. Já começa a haver harmonia. E no terceiro ponto, essa aura totalmente restaurada, olha. Aqui nós temos um exemplo de pessoa em estado de ira. Nós costumamos dizer, olha, parece que saía faísca pelos olhos dela, né? E exatamente é isso, porque esta imagem aqui, ela foi tomada exatamente no instante de uma briga, quando o pesquisador conseguiu pegar esta imagem. Então mostra aqui, vocês podem ver, olha aqui, está saindo faísca mesmo, que nós não podemos ver, mas a máquina mostra isso aqui, certo? E aqui nós temos
uma diferença para nós que somos trabalhadores da casa espírita entre fluido e aura. Aqui nós temos a aura e aqui nós temos a emissão do fluido. E o processo do passe, o que acontece? Aqui o médium passista no seu estado normal. Estamos aqui trabalhando, ainda vamos dar o passe. Então, esse médium passista, ele está aqui com a aura desse jeito. Quando ele começa o trabalho do passe, olha como ele começa a emitir a energia, o fluido. Totalmente diferente daqui. O mesmo passista, quando ele está começando a fazer a radiação, quando ele está fazendo o trabalho, juntando o fluido do mentor com o nosso fluido animal, nós começamos a emitir esse fluido em prol de outra pessoa. E aqui o efeito do passe espírita, do passe magnético. Aqui uma pessoa quando chega para tomar passe, olha como está a aura dela. Totalmente em desarmonia, certo? Quando ela sai leve, sai gostosa, sai flutuando por ali, não é? Olha aí como ficou depois dela tomar o passe. Olha a diferença. E aqui, para terminar, apenas uma aura de alguém altamente evoluído, de uma pessoa com uma paranormalidade muito acentuada. Desculpem passar um pouco do tempo, mas eu não tive como reduzir mais. Muito obrigado e que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Passou um pouquinho, mas não tem problema não. A aula estava boa, o estudo estava muito interessante. A gente tem que correr um pouco. Não é? Como eu disse, daria um seminário, né? Vai dar um seminário, isso aí. Ó. Pode preparar e pode trazer para a gente. Vamos passar para os nossos avisos bem rápidos, para a gente poder lembrar vocês que o ciclo de estudos que a gente tem aqui, às quartas-feiras, às quintas e aos domingos, quartas às 8 da noite,